Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast She Leads, onde ela lidera. E hoje recebo uma mulher movida por visão, criatividade e uma enorme vontade de criar experiências e impactar pessoas. Sofia Baratojo é fundadora do Bliss Festival, um festival dedicado ao bem-estar, à conexão e à transformação. Tem também um percurso ligado à produção de grandes eventos, como apoio eventos como a Moda Lisboa, Rock in Rio e Play. Mas, acima de tudo, a Sofia é alguém que decidiu transformar sensibilidade em projeto, comunidade em movimento. Sofia, muito bem-vinda ao podcast She Leads. Obrigada, Elvira. Muito contente por estar aqui. Obrigada. Eu muito feliz porque te acho uma mulher muito interessante. Já percebi que temos muitos pontos em comum. Andei a espiar as tuas redes sociais, como é óbvio, fiz o meu trabalho de casa. E como primeira pergunta, se a tua vida fosse uma música, qual seria e porquê? Olha, então, há uma música que eu gosto muito, que é da Sara Tavares, que é Um Ponto de Luz, deves conhecer, é muito conhecida dela. E eu acho que é uma música muito simples, mas que fala sobre aquela luz interna que nós temos e que devemos seguir, ou que aquela luz na alma, a nossa intuição, a luz que nos guia, e eu tento trazer isso muito para a minha vida, de estar mais ligada comigo interiormente e seguir essa luz, esse fogo, essa paixão que há dentro de nós. Uau, que lindo! E foi essa paixão que te motivou a criar o Bliss Festival? Foi, sem dúvida. Então, o Bliss nasceu de um outro festival, que era o ZIMP. E o ZIMP foi um festival que fiz eu não fiz durante 9 anos, mas ele existiu durante 9 edições. Fazia parte da empresa dos meus pais, portanto, do Instituto Macrobiótico de Portugal. Eu fui convidada para gerir a cafetaria que está agora no Instituto Macrobiótico. Agora já é outra escola, é a Escola Macrobiótica. Ou seja, nós já não temos empresa. Já não tens mesmo. O Instituto já não, existe outra escola de Macrobiótica, mas já não é nossa. E na altura nós tínhamos então um festival, que era o ZIMP, que no fundo o Instituto tinha cursos, tinha formações na área da saúde, da macrobiótica, e no final do verão, no final do ano letivo, portanto no verão, nós juntávamos ali alunos e comunidade e fazíamos um festival de uma semana. De uma semana não, de 2 semanas, se não me engano. Já foi até há 4 anos. E quando nós fechámos a empresa, aliás, veio o Covid primeiro, pandemia, acabaram-se os eventos, depois mais tarde fechámos a empresa e nessa altura eu pensei o que é que eu vou fazer à minha vida. E decidi que ia juntar as 2 áreas que eu mais gosto, que é a área dos eventos, que gosto muito, e que era também alguma experiência que eu tinha, com a área do bem-estar, que foi onde eu nasci, e portanto ver os meus pais a criar uma empresa dentro da área do bem-estar foi sempre uma inspiração. Então decidi juntar essas 2 vertentes e criar o Bliss Fest. Há quanto tempo existe? Desde 2023, portanto neste momento há 3 anos. E como é que está a ser a experiência? Como é que está a ser a aceitação do público? O que é que as pessoas podem desfrutar quando vão ao Bliss Festival? Olha, a adesão está a ser muito boa. Nós já trazemos uma comunidade do ZIMP, portanto o ZIMP já era esse festival que aconteceu durante 9 edições e portanto conseguimos trazer a comunidade para esta nova versão. Esta versão é assim, mais à minha imagem, porque eu senti também necessidade de renovar aquilo que nós fazíamos para algo mais meu, mais ou menos do zero, mais à minha imagem. E portanto conseguimos trazer essa comunidade connosco e acrescentar ainda mais. Portanto, aquilo que as pessoas procuram no Bliss é mesmo um espaço de comunidade, onde possam ser inspiradas por uma grande variedade de oradores, de facilitadores dentro da área do bem-estar, desenvolvimento pessoal. E então esses 2 dias de festival as pessoas procuram mesmo sair lá inspiradas e que traga alguma transformação para a vida delas, no fundo é isso. Como é que tu selecionas os profissionais para irem ao Bliss Festival? Essa é a parte que eu adoro fazer. É uma parte muito criativa, não faço sozinha. Hoje em dia tenho uma amiga e colega de trabalho, passo sócia, que faz comigo, que é a Ana Cláudia, e portanto é a parte que nós adoramos fazer, porque somos as 2 muito exigentes neste sentido de escolher realmente pessoas que tragam um conteúdo muito bom. E então eu tenho um vasto conhecimento nesta área, portanto de pessoas que começaram desde muito cedo nesta área de desenvolvimento pessoal e do bem-estar, amigos dos meus pais e depois pessoas que eu fui conhecendo em retiros e em eventos e portanto
tentamos sempre escolher pessoas que sabemos que são de grande qualidade, trazer muita variedade também, e depois o contacto é, ou nós já conhecemos, ou fazemos a ponte com alguém, tentamos sempre ter muita variedade também. Tivemos um palco de movimento só com dança, com desporto, yoga, meditação. Depois temos uma área mais de talks, portanto, com vários temas também, e depois um espaço mais intimista que tivemos no ano passado, onde havia conversas mais intimistas, em que o público estava bastante próximo do orador, temas sobre, desde saúde da mulher, human design, permacultura, portanto, muitos temas diferentes. Uau, que interessante. Onde é que é esse festival? Fizemos 2 edições em Sesimbra. A próxima edição vai ser no próximo ano, em 2027. Ainda não sabemos onde. Já não podemos ir este ano, e eu já estava aqui super interessada em ir este ano, porque eu adoro autoconhecimento. Acho que é a tua cara, também acho que é a tua cara. Vai ser, de certeza. Sim, acredito que sim. Para o ano não sabemos ainda onde, poderá ser em Sesimbra, mas como a nossa intenção também é trazer aqui algo novo, reestruturar um bocadinho também o formato e trazer algumas surpresas, então precisamos de mais tempo para maturar ideias. Normalmente acontece em que mês? Sempre verão. A primeira edição foi em setembro, a segunda foi em junho. Este ano nós fizemos uma edição especial inserida num outro evento, no Women Summit, e então tivemos um palco nosso, e portanto fizemos este ano uma edição uma edição especial, uma edição diferente, sim. Reduzida, e não vão fazer aquela grande edição este ano? Este ano não, mas vamos guardar para o próximo ano. Próximo ano vai ser em grande. De arromba. Qual é o feedback das pessoas que participam no Bliss Festival? É muito positivo mesmo, e acabam por passar a palavra a outros familiares. Aliás, eu acho que mesmo o ZIMP na altura cresceu muito por isso, porque era muito passa a palavra, embora nós façamos comunicação, obviamente, por vários meios, mas é muito a experiência da própria pessoa que acaba por trazer outras pessoas, da família, amigos, e de se juntar ali comunidade, e o feedback tem sido sempre muito, muito positivo mesmo, de transformação, de inspiração, de quererem voltar. Aliás, este ano não tivemos, e tivemos pessoas a dizer quando é que voltam, este ano não há, e nós ainda não. Portanto, tem sido muito positivo. Uau, incrível, porque hoje em dia eu sinto que há um boom de eventos em Portugal, e que há eventos que estão muito cheios, mas há outros eventos que têm muita dificuldade em encher, e eu sinto que o público português também não está preparado para tanta oferta, ou seja, há mais oferta do que procura. Vocês sentem desafios em encher o festival? Olha, concordo contigo, porque há mesmo muitos eventos, e aquilo que nós temos reparado, o nosso programa ainda não está em inglês. E já percebemos que essa é uma das mudanças que queremos fazer, porque outros eventos que nós vemos a acontecer, seja de música, seja dentro desta área, todos eles estão preparados para o público estrangeiro que vive em Portugal. E eu acho que esse público é muito, muito forte. Eu diria, infelizmente, no sentido em que era muito bom que os portugueses aderissem mais, não é? E aqui é importante ir buscar o público estrangeiro a viver em Portugal. Mas sim, há muita oferta, e eu acho que isso dificulta a parte das vendas, seja de que evento for. Seja, hoje em dia não há nenhum evento, nem o Rock in Rio, que é o Rock in Rio, que não faça uma publicidade massiva, não é? E é o Rock in Rio. Portanto, eu acho que há sim esse desafio de vendas em todos os eventos. Olha, eu estava-te a ouvir falar e estava a sentir que o próximo evento ia ser na Ericeira, quem sabe? Existe um grande número de estrangeiros a residir. É uma zona fantástica, tem a vibe do Bliss Festival. Tem tudo a ver, portanto fica aqui também. Eu vou ver espaços lá. Porque sinto que tem tudo a ver, para além de estar super perto da minha casa. Dá-me jeito, não é? Não, mas é um espaço com muito potencial. Mas é um local que tem muito potencial do Bliss Festival. E eu também acredito que aquilo que tu falaste, que é a qualidade dos profissionais, é cada vez mais importante também para atrair público, porque a pessoa tem de se identificar com quem vai ao evento.
há aquele tipo de pessoas que não sabem o que é que vão e acontece. Eu também tenho dos meus eventos, mas que vão porque alguém as aconselhou e é ótimo porque são surpreendidas, mas cada vez mais são os profissionais que atraem o nosso público. Também temos de ser um pouco estratégicos às vezes nessa triagem, não? Sim, sem dúvida, sim. E como há muita coisa, e mesmo nessa triagem, imagina que convidamos alguns dos melhores oradores dentro desta área. Esses próprios profissionais têm os seus eventos, não é? Portanto, também, eu ia dizer competir, mas sim, todos competimos na medida em que há mesmo muita variedade. E sim, qualidade não há em todos, mas obviamente que aí é onde nós queremos apostar fortemente. O Bliss Festival é atualmente o teu único projeto profissional? Próprio, sim. Faço ainda alguns trabalhos de produção porque adoro também, porque acho que tenho sempre a aprender em trabalhar noutros eventos de uma grande dimensão e de temas diferentes, ou seja, tanto trabalho com o Rock in Rio, portanto tenho o ambiente é um festival de música que nada tem a ver com o meu tema, mas que estás sempre a aprender coisas novas, então eu acho que isso é uma mais-valia. Então sim, ainda faço alguns trabalhos de produção de eventos. Sim, o Rock in Rio é uma escola a nível de organização, sim. E toda a estrutura do evento em si, porque é uma máquina muito grande. É muito grande mesmo, é assim. Olha, e tu vieste parar a esta área porque, como tu disseste, cresceste neste meio, com os teus pais já a iniciar este percurso. Isto foi-te sendo incutido ou foi natural? A parte do wellness, portanto, do bem-estar, não dos eventos. Ambas. Dos eventos, não. Dos eventos até foi mesmo a minha irmã. Era ela que organizava o ZIMP e no ano em que ela engravidou, disse, olha, vou-te passar a pasta, porque eu sempre acompanhei na preparação do ZIMP, e então ela decidiu, olha, vou passar a pasta, chegou o meu ciclo de ZIMP, chegou ao fim, portanto passo. Então aí sim foi incutido, porque ela sempre me envolveu na área dos eventos. Do bem-estar, sim, claro que foi, ou seja, eu nasci numa família macrobiótica e, portanto, os meus pais, essa era a vida e a missão deles, portanto, principalmente do meu pai, e então, obviamente que o meu dia-a-dia era já muito diferente do dia-a-dia das outras pessoas, uma alimentação muito diferente, numa altura em que não havia o conhecimento que há hoje, na altura nem se falava, imagina, hoje em dia o açúcar é uma coisa muito comum que toda a gente sabe, que não faz bem, mas na altura ainda não era, comia-se açúcar de uma forma muito mais natural. E portanto, o facto de ter nascido nesse meio, claro que me moldou. Então, as coisas, os valores que eu tenho, os princípios, as escolhas de hábitos, do meu dia-a-dia, isso é muito influenciado não só pela parte da alimentação, que foi muito forte, de macrobiótica, mas por todo o estilo de vida que isso abrange, porque a macrobiótica não é só alimentação, é um estilo de vida, é a forma como tu pensas, como tu cuidas de ti, como tratas os outros, como cuidas do ambiente e por aí fora. E então isso ficou muito incutido em mim, então sim. Eu não sabia, eu pensei que macrobiótica fosse só uma alimentação. Uma alimentação. É aquilo que é mais divulgado, eu acho que foi aquilo que passou mais para fora, porque é a base, eu acho que é a base, mas é muito mais do que isso, sim, e então, pronto, naturalmente esses acabam por ser os valores que me acompanham ainda hoje, sim. Que eu me identifico muito. E quando eras criança, tu consumias açúcar ou não? Fora de casa. Normal. Sim, não era muito, mas era fora de casa. Com os meus pais não, com os meus avós às vezes, claro, não é? Portanto havia sempre, as férias passávamos com eles e portanto havia muito mais, os meus pais deixavam-nos com os nossos avós e nós comíamos os cereais ao pequeno almoço, leite, que era uma coisa que nós nunca comemos nunca bebemos em casa. Não bebíamos mesmo, mas fora de casa experimentávamos um bocadinho de tudo. Carne foi a única coisa que nós nunca tivemos grande tentação de comer. Comíamos frango com os meus avós, lá está, nas férias, mas tirando isso, o açúcar e o queijo, sei lá, algumas coisas que não são nada do outro mundo, mas para nós eram guloseimas. E, portanto, sim, fora de casa comíamos. Claro, e faz parte. E o que fazia parte também era no final, imagina, das férias, em que nós comíamos um bocadinho de tudo, no final das férias ficávamos doentes, porque o nosso organismo não estava habituado. Tu achas que
essa educação que tiveste em casa acabou por influenciar a mulher que te tornaste hoje? Sem dúvida alguma, sim. A alimentação, o estilo de vida, as escolhas muito mais conscientes que eu faço hoje em dia, e embora tenha passado por uma fase em que, antes de ser adulta, portanto ali na fase da adolescência, tu queres experimentar um bocadinho de tudo, seja de comida, não é? E fazer coisas diferentes, sair um bocadinho da toca, mas rapidamente voltas agora adulta, com uma consciência diferente, rapidamente volto à base, volto aos meus ensinamentos, portanto sim, mudou muito. E depois, esta parte do negócio, em que ver os meus pais a fazer nascer e crescer um negócio durante 40 anos foi muito, muito, muito inspirador, e portanto acho que me corre no sangue, tanto a área dos negócios, há muito a aprender ainda, como na parte do bem-estar. Tiveste professores e inspirações. A nível de alimentação macrobiótica, eu gostava de saber, por curiosidade pessoal, e também acredito que a nossa audiência queira saber o que é realmente uma alimentação macrobiótica. E agora vamos nos focar na comida. Ok, comida. Então, a alimentação macrobiótica, ela é muito variada. Mas aqui é muito as escolhas que tu fazes e a base que tu tens. Portanto, não é proibido comer nada. Não é proibido comer açúcar, não é proibido comer carne, não é proibido comer laticínios. Agora, é tu teres consciência daquilo que te faz bem ou não, no geral, a ti, e, portanto, seja os laticínios, que já se sabe hoje em dia também que não faz bem, comer muita carne também não. E, portanto, é tu pegares no conhecimento que tens do que é que faz bem e o que é que faz mal e variares ao máximo. E se quiseres eliminar alguma das coisas, eu não como laticínios praticamente, carne não como mesmo. De resto, tens os cereais integrais, tens o arroz integral, o milho, o trigo sarraceno, uma variedade de leguminosas, grão, feijão, lentilhas. Eu Mas como peixe também. Olha. Não, demolhamos tudo, demolhamos, cozinhamos. Dá muito trabalho. Não dá não, a sério. Olha, Sério? não dá tanto assim, porque se tu demolhares uma grande quantidade no dia anterior, vais antes de deitares, demolhas, no dia a seguir cozinhas e podes até pôr em frascos ou congelar e ter sempre pronto para doses individuais ou para 2 pessoas e no momento em que queres cozinhar é pôr na panela, na frigideira. É prático, é ganhar mais o hábito, mas é prático. Lá está, é uma nova forma de estar na vida. Sim. Aquilo que eu sinto dificuldade hoje em dia, e partilha comigo e quero ter a tua opinião, é que é difícil comer saudável, ter um estilo de vida saudável na rua. Ou seja, tu vais trabalhar, tens a tua rotina do dia-a-dia e mesmo para as crianças é desafiante encontrar alternativas saudáveis no nosso mercado. É verdade. Fora de casa é sempre mais difícil. Agora, eu passei por isso toda a minha vida e, portanto, o que é que eu acho? Não, é verdade, numa altura em que não havia mesmo nada fora de casa, então aí, hoje em dia já tens, em alguns sítios já tens opções mais saudáveis, antigamente não tinhas mesmo. E o que nós fazíamos, a nossa experiência era, ok, em casa eu sei o que é que como, eu faço as minhas escolhas conscientes e saudáveis. Fora de casa adapto-me. E, portanto, se tiver que comer alguma coisa que eu sei que não me vai fazer tão bem, eu como, mas eu sei que não é a minha base. E, portanto, acho que é este equilíbrio que é importante ter. Agora, pessoas que trabalham, por exemplo, em eventos. Eu trabalho, mas é só temporadas, não é? Eu faço uma temporada e depois volto à casa, de outra temporada. E nas temporadas em que eu estou a trabalhar em eventos, é muito mais desafiante, porque é comida de catering, geralmente, não é? Às vezes levo a minha comida, mas sim, é mais difícil se não levar a minha comida, que às vezes acontece porque não tens horário para fazer comida e levar todos os dias, eu como o que há e escolho o melhor dentre as opções que tenho. E, portanto, é sempre uma questão de escolher o melhor dentro do que tens. Sempre que puderes levar de casa, mas isso nem sempre é possível. Mas sim, a comida ainda não tem aquela oferta aos sítios. Não tem, e é curioso porque eu criei as minhas cafetarias Bioemotions em 2017, mas implementei o meu projeto nas escolas, em universidades. E o que é que acontece? Eu não tinha público que aderisse à minha oferta. Eu tive de me ir adaptando ao meu público, porque se eu tenho um negócio, o objetivo do negócio é dar dinheiro, é ter resultado positivo no final do mês. E
os meus clientes não queriam as alternativas saudáveis e então iam à procura das tostas mistas, dos hambúrgueres, das batatas fritas, dos folhados, dos refrigerantes, sumos naturais. Na altura nem saiam muito, agora já sai mais. Na altura quase não saiam sumos naturais. E então aquilo que era um conceito Bio-Emotions foi deixando de o ser, porque efetivamente eu tinha um negócio e o negócio não era para mim, era para o cliente que eu procurava. Nós temos sempre alternativas saudáveis, ou seja, ovos cozidos, vegetais, hoje em dia também. bebidas vegetais, as gelatinas, as frutas, os pokeballs, umas saladas, temos sempre ali algumas alternativas saudáveis, mas efetivamente não temos só porque o nosso consumidor central não é esse. E é assim, se eu estivesse num sítio de rua, eu podia-me focar para um nicho específico. Estando inserida dentro de um complexo, eu tenho que me adaptar àquilo que o meu cliente quer, se quiser faturar no final do mês. Não, sem dúvida, sem dúvida. E é uma escolha que tens mesmo de fazer e é ir ao encontro na medida do possível, se há público que procure isso. Mas tens de adaptar ao público, claro. Sem dúvida, e eu até fui mudando a minha marca. Inicialmente o projeto era Bio-Emotions e depois mudei o nome para Lisboa Emotions, porque eu entendi, este bio não tem nada. Chegava ao meu espaço, não tem coisas bio. Temos que fazer aqui um rebranding porque não está coerente uma coisa com a outra. E tenho muito cuidado com a alimentação e agora no próximo ano vamos reinvestir mais em produtos saudáveis porque eu sinto que já começa a haver mais procura. Talvez também aqui por esta massificação no mercado que tem sido feita em campanhas da importância da nutrição, as pessoas comecem a ter mais consciência e queiram ter esse cuidado. Cada vez mais, cada vez mais. Portanto, eu acho que é mesmo algo que vai cada vez mais entrar. Sim, eu tenho visto isso acontecer, porque desde que nasci, portanto, eu acho que vai continuar. Vai continuar, exatamente. Sofia, falaste-me também do facto de teres crescido com pais empreendedores. Em que momento da tua vida tu decidiste empreender, ou seja, já trabalhavas para outras pessoas? Como é que foi este processo de transição? Então, o processo de transição foi depois da pandemia. Portanto, eu trabalhei com os meus pais na altura no Instituto Macrobiótico. Depois, em 2027, o meu pai morreu e, portanto, o projeto continuou, o Instituto continuou, mas a coisa começou a ser muito diferente, porque essa era a missão dele e, portanto, não estando ele, nós aguentámos o barco. Mas, na altura, eu trabalhava no ZIMP, fazia o ZIMP, trabalhava no Instituto e fazia o festival. E na altura parámos por causa da pandemia e logo a seguir, passado uns anos, em 2023, fechámos a empresa. E foi aí então que eu decidi mesmo que queria trabalhar por conta própria, porque sempre tive a ambição de ter um negócio. E quem melhor do que eu, que fiz isto durante anos, que fiz o ZIMP durante alguns anos e que nasci neste meio privilegiado, pronto, então decidi arrancar para esse novo mundo, que foi um novo mundo, porque uma coisa é trabalhar na empresa dos meus pais, ainda que fizesse o evento, portanto já estava na área dos eventos, mas toda a estrutura da empresa, não tinha que me preocupar com nada, parte financeira, parte de gestão de equipas, não tinha que me preocupar com nada, eu fazia ali uma parte do trabalho. E quando decidi avançar para empreendedora, não sabia sequer o que é que estava a fazer. Vou-te ser muito honesta, no sentido em que não sabia as dificuldades que queria ter, mas também preferia não saber. Se me perguntasses o que é que gostavas que tivessem dito? Nada. Na verdade, nada. Se calhar não tinhas entrado. Se calhar não tinha entrado e, portanto, foi mesmo ir assim de cabeça. Mas estava muito segura daquilo que ia fazer. Ou seja, não percebia nada no sentido de gerir uma empresa, a minha formação não era gestão, mas estava a fazer aquilo com muito amor e de paixão. E os meus pais, quando começaram, também não sabiam nada de gestão, nem de negócios. E foi a paixão que os moveu. Eu pensei, eu tenho a paixão, vamos ver, se correr mal, tudo bem, mas eu vou tentar. E como é que está a ser? Olha, está a ser ótimo, com desafios, obviamente, mas com momentos em que eu penso o que é que eu estou a fazer, não é? Há momentos em que pensas em desistir, não pensas seriamente, mas há aqueles momentos de pico de stress em que tu pensas, meu Deus, vou só trabalhar para outra pessoa, só não ter isto. E então há aqueles momentos mais desafiantes, mas não trocava por nada, muito sinceramente, mesmo com os desafios e com coisas que eu estou a aprender todos os dias, não trocava. E sinto mesmo gozo naquilo que eu faço.
E é ótimo quando nós nos movemos por algo que nós acreditamos muito, pá, mesmo que nós não saibamos fazer alguma coisa, pá, vamos à procura e às vezes temos surpresas desagradáveis, como o pagamento de impostos que surge assim do nada e a pessoa logo, como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar isto? Não, é mesmo, é muito imprevisível, é. Eu acho que devia haver mais informação para empreendedores, porque é assim, efetivamente, ninguém nos explica como empreender. E eu fui para a faculdade, eu tirei um curso de gestão, já era empreendedora, fui tirar a gestão hoteleira, mas na faculdade tu não aprendes, não te ensinam a empreender, não te dizem que tu tens de fazer um planeamento das tuas despesas a longo prazo, que tens de ter um plano de negócios muito bem feito, até falam sobre o plano de negócios, mas de uma forma superficial, não te ensinam a criar aquilo e a contemplar custos extra que vão sempre surgir, porque há máquinas que avariam, há imprevistos que acontecem, então acaba por ser mais despesas do que nós esperamos. Sem dúvida, não somos preparados para isso, não. Eu quando decidi fazer o Bliss, pensei, bem, vou falar com alguém que perceba da coisa, e tive mentoria. Portanto, tive mentoria com uma pessoa, a Inês, e ela ajudou-me a fazer o plano de negócios, pronto, a criar desde tudo, olha, desde criar o nome, aos valores, ao plano de comunicação, uma série de coisas que parece que sabes, tu até sabes, mas organizar aquilo tudo para arrancar é super importante. E aí eu acho que sim, foi muito importante eu ter ali uma base para poder arrancar. Depois, claro que tens que ajustar, porque não vai ser exatamente como tu desenhaste aquele plano, não vai, não é? Exato. Mas tanto que não foi, mas mantive muitas das coisas que nós criámos, e isso foi muito importante para arrancar com mais confiança. Olha, e que conselhos dás assim a quem quer empreender e que não sabe o que é que lhe espera? Ok, então, eu acho que eu diria para terem a coragem, mesmo não tendo a confiança, porque não vamos ter logo. Há pessoas que já têm a confiança e bora para a frente, há outras que não têm. As que não têm, a confiança vai-se ganhando e o caminho vai-se fazendo. E, portanto, mesmo com as dúvidas que tenham, mesmo com as dificuldades que se vão apresentar, ter a coragem de dar esse passo, muito importante. Outra coisa muito importante é rodear-se de pessoas que estejam a fazer, ou seja, de outros empreendedores. Eu acho que isso foi muito importante. Eu não tive no início, e depois percebi rapidamente que era importante, e comecei a ler livros e comecei a ver podcasts e a ver redes sociais de pessoas que estavam a traçar este caminho, e isso foi muito importante para perceber que não estava sozinha. Exatamente, porque somos muitos e os nossos desafios acabam por ser muito semelhantes, independentemente da área de negócio, construção civil, eventos, é hotelaria, é moda. Seja o que for, seja o que os for, desafios são semelhantes. E quando nós partilhamos, ficamos muito mais ricos. Foi por isso que eu criei, lá está, estes meus eventos que tu tiveste hoje, é porque nós aprendemos com as experiências uns dos outros. Nós não precisamos de cometer todos os mesmos erros. Ok, se a outra partilha que aquilo não funciona, eu vou estar mais bem preparada para alguma situação destas já não me acontecer o mesmo. Sem dúvida. E inspira-nos muito, não é? Perceber, e faz sentir que não estamos sozinhas. Eu acho que acima de tudo é isso. E pedir ajuda às pessoas que estão à nossa volta. Foi uma coisa que eu aprendi já tarde, foi só na última edição. Há muitas pessoas à volta que têm todo o gosto em ajudar. E, portanto, pedir ajuda também. É verdade, sabes, e eu era uma miúda que tinha muita dificuldade em pedir ajuda, porque eu não queria mostrar que não precisava também de ninguém. Igual, exato. Pronto, e então fazia as coisas sozinha, só que hoje em dia entendo que isto é uma questão egóica, porque eu, ao não querer pedir ajuda, não estou a dar oportunidade às outras pessoas também de servir. E nós tornamos-nos muito mais felizes quando vivemos em comunidade, quando há um espírito de interajuda, porque todos contribuindo, é que fazemos deste mundo um lugar muito melhor. Sem dúvida, mesmo muito, muito importante. Olha, e para além destes projetos, ou seja, já sabemos que a Sofia tem um festival incrível, que é filha de pais empreendedores, que tiveram esta base aqui macrobiótica. Quem é a Sofia que, para além dos projetos?
Olha, sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas diferentes. Olha, eu já tirei um curso de yoga. Que bom. Eu gosto de ter mesmo fases muito diferentes na minha vida. Então, tirei um curso de yoga e estava a fazer yoga todos os dias. Agora não faço sempre, mas não faço com a mesma regularidade, mas faço. E dás aulas? Não dou aulas. Não tirei o curso todo, eram 2 anos, eu tirei 1 ano. Que apanhou-me ali uma fase em que eu não consegui continuar. Depois inscrevi-me na dança há 3 anos e, portanto, danço kizomba, salsa e bachata. Também tirei um curso de costura, ou seja, eu gosto de fazer coisas muito diferentes e eu acho que essa variedade e essa criatividade na minha vida é muito importante. E então, ou desporto, faço muito desporto também, gosto de experimentar coisas diferentes. Agora estou no cycling, a seguir vou, sei lá, coisas diferentes, sabes? Eu gosto de ir variando mesmo. Acho que isso me traz uma energia à vida que é muito importante, que me move. E nós podemos estar sempre a aprender, não é? Às vezes a competência que ainda não temos está em algo que ainda não fomos à procura. Exatamente. E o que é que todas essas áreas, eu acredito todas elas te tenham trazido um bocadinho. O que é que a dança tem a ver com a costura? Quais foram os ensinamentos que tu tiveste de aí que não tem nada a ver? Olha, a dança trouxe-me muito... A sensação que tens quando estás na dança e quando tu não consegues estar a pensar noutra coisa quando estás a dançar. Primeiro ponto, não consegues, não há nada, e isso era uma sensação muito boa que eu tinha quando saía da dança. Eu tinha 3 aulas de dança seguidas, fazia tipo kizomba, bachata, salsa, pronto. E então, quando chegava a casa, pai, com uma energia mesmo muito especial, ou mesmo quando ia dançar para os sociais. A costura trouxe-me ali o foco e a costura, mas é assim, a costura eu não segui para a minha vida. Eu fiz umas aulas, tinha jeito, mas foi mais curiosidade. Trouxe-me ali muito foco e o yoga trouxe-me muito o lado da espiritualidade também. A espiritualidade, a disciplina, o foco, a atividade física. Então, todas me trazem coisas diferentes. Em comum deve haver qualquer coisa em todas, mas... É desenvolver competências que nós ainda não temos, depois lá está, uma é mais o foco, a outra é a conexão com o corpo. Falaste aí na espiritualidade. O que é para ti a espiritualidade? Essas perguntas difíceis. Não são difíceis. Para mim a espiritualidade é estar em contacto comigo cada vez mais. É ter fé, é acreditar que há mais do que isto, é acreditar que as coisas não são por acaso. Essencialmente, diria assim, em poucas palavras, seria isso. Olha, eu também tenho vindo a trabalhar cada vez mais a minha espiritualidade. Eu sou uma pessoa, por norma, muito racional, muito objetiva, e então tenho trabalhado mais este meu autoconhecimento, esta conexão com algo superior, que há quem chame Deus, há quem chame outras coisas, eu chamo Deus, mas realmente eu acredito que há algo também maior do que nós, algo que sabe o que faz, sabe porque é que nos coloca algumas situações e que tudo acontece por um motivo, para nós e não contra nós. E às vezes as coisas más servem para nos ir levar a um lugar muito melhor. Nós precisávamos daquilo. Sem dúvida. Para nos desenvolvermos, para sermos muito melhores. Concordo. É isso, é essa ligação a algo divino. E o que é que o yoga te trouxe? Porque o yoga acaba por estar ligado à espiritualidade. Sim, na altura era yoga e meditação, portanto tínhamos essas duas, porque eles estão ligados. O yoga trouxe-me, além da parte do corpo, da prática física, que é uma prática que também é exigente, parece que não, mas é mesmo. Trouxe-me a disciplina também, que é importante a praticar, na altura praticava diariamente. Trouxe um senso de paz, porque sempre que tu terminas uma prática de yoga e tens a parte do relaxamento, tu consegues mesmo entrar num estado. Aliás, o próprio yoga te traz esse estado, não é? Embora estejas às vezes em posturas mais desafiantes e que não está propriamente confortável, mas no final aquilo traz-te mesmo um senso de paz e de ligação com o teu corpo e contigo. Que lindo! Olha, e quem é a Sofia enquanto mulher, para além dessa fazedora, dessa pessoa que gosta de experimentar tudo e mais alguma coisa, como é que te consideras enquanto pessoa? Então, tirando essa parte de variedade na minha vida, como é que eu me considero enquanto pessoa? Olha, agora estou numa fase especificamente em que estou a tentar equilibrar o lado de guerreira, porque os últimos 3 anos foram de muito trabalho, de criar o projeto, o Lice, trabalhar muito sozinha, de guerreira mesmo, de ação, o lado mais yang, mais da disciplina, mais séria,
E estou numa fase em que quero abraçar um bocadinho o lado mais de deixar a vida fluir, o lado mais doce, mais feminino, mais yin. E acho que é muito importante ter esses dois polos equilibrados. Então, neste momento, é nessa fase que eu me encontro, de mulher. Como é que é a Sofia que ninguém vê? Aí a Sofia que ninguém vê. A Sofia é tímida, eu sou tímida, sim, sou tímida. Já me disseram que não me parece. Não. Aliás, a minha irmã, uma das minhas irmãs, disse: não pareces nada, tu disfarças muito bem. Eu acho que é isso. Mas imagina se eu chegar a um sítio em que não conheço as pessoas, embora seja muito comunicativa, expressiva e simpática e empática, eu não sou a pessoa que chega e vai para o meio do palco falar super à vontade. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa e tenho um lado tímido, sim. Tenho vindo a trabalhar naturalmente, porque me exponho a situações em que vou trabalhando isso naturalmente, seja em produção de eventos, trabalho com novas equipas, seja ir a pequenos almoços de mulheres empreendedoras, e portanto isso acabou por, esses eventos acabaram por me fazer trabalhar esse lado, mas sou tímida. Ou seja, a timidez não te limitou, pelo contrário, tu sabes que és tímida, mas vais na mesma e aos poucos vais acabando por combater essa tua timidez. Sim. O que é que tu gostavas de deixar como legado na vida das pessoas que se cruzam contigo? Olha, eu acho que seres fiel a ti mesma. Eu ainda não consigo fazer isso na totalidade, ou seja, dizeres os nãos que queres dizer, de não agradares quando agradas, ainda faço um bocadinho isso, mas eu tenho os meus princípios muito bem delineados, a forma como trato as pessoas e tento sempre fazê-lo da melhor forma. Os valores que eu tenho, que tento mantê-los, e mesmo que alguém faça o mal, eu mantenho os meus, eu não vou fazer na mesma moeda, responder na mesma moeda, e alguém que faz algo com paixão. Portanto, o projeto que eu abraço neste momento é mesmo algo que eu faço com muita paixão e, portanto, se eu puder deixar esse legado de seguir o coração, de fazermos aquilo que nos apaixona, sem atropelar ninguém e tentando fazer o nosso melhor, sim. E a última pergunta, quero que deixes uma mensagem a todas as mulheres que querem ser líderes das suas vidas. Olha, então, falo para a câmara, falo para ti. Podes. Ok, então a mensagem, eu disse há pouco, vou mais ou menos repetir, é da coragem de avançarem, mesmo com medo, mesmo com coisas que não saibam ainda fazer, com surpresas que irão aparecer, mas se essa paixão for grande, se essa vontade for grande, rodeiam-se das pessoas importantes à vossa volta e avancem. Sofia, adoro o brilho dos teus olhos. Obrigada, adorei, obrigada, igualmente. E para a semana voltamos para mais um podcast She Leads, porque ela lidera.